Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia aqui com vocês no canal Reino em Pauta, levando uma palavra de fé a todos os irmãos, cooperando com o Evangelho de Deus, cooperando com os santos do Senhor. Queridos, nós estamos fazendo uma série escatológica acerca do capítulo 11 e 12 de Apocalipse. O capítulo 11, o seu final, nós tratamos acerca do final da era. Nós até falamos que o Apocalipse é dividido em duas partes. Do capítulo 4 ao 11 tem uma revelação, né? Do 1 ao 4 tem a apresentação e a revelação das 7 igrejas. E então tem a revelação ali. Do capítulo 12 até o final, fala muito do templo, né? E ali repete a revelação. Então é muito importante atentar sobre isso, porque se nós formos lendo, simplesmente lendo, quando passa para lá no capítulo 12, a gente não entende, dá a impressão que está falando uma coisa igual, né? E como eu disse, Apocalipse, queridos, é um livro de revelação. Então, a palavra toda, eu não posso ler ela na letra, senão eu não vou conseguir discernir nada. Mas se eu orar para ler, e orar, ler, Deus vai me dar entendimento. Nós estamos aqui cooperando com os irmãos e falando um pouquinho acerca da mulher, a mulher que estava grávida. E estamos falando um pouquinho sobre o nascimento do seu filho, né? Essa mulher, ela representa a igreja universal, isto é, a igreja total, né? Em toda a terra habitada. E o filho varão representa quem? Os seus vencedores. Aqueles, amados irmãos, que estão sendo gerados dia após dia. Aqueles que estão rompendo em fé, pela fé, buscando, invocando a presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Capítulo 12, verso 5 agora, diz assim, amados. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Quando as pessoas leem isso aqui, eles logo atribuem isso a Cristo, né? A Jesus. Mas, amados irmãos, se você ler no Espírito, você vai ver que está falando dos vencedores. Os vencedores, eles têm dentro de si a vida de Cristo. E, obviamente, Cristo vai governar através dos seus vencedores. Eu já disse por várias vezes que os vencedores são instrumentos, irmãos, do reino de Deus. A realidade do reino de Deus está dentro de cada vencedor. Essa realidade, que é inclusiva, ela cresce, ela amadurece todos os dias. E quando esse fruto tiver 100% maduro, então virá o dia, virá o arrebatamento deles. O fruto só se colhe de forma perfeita quando ele está maduro. Não dá para colher um fruto sem amadurecer, né? Então, queridos, esta é a realidade, tá? Esse filho homem que governará. O homem, eu já disse também, é a parte mais forte da mulher, né? O homem é a parte mais forte, a mulher é a parte frágil. Então, o governo está na mão do filho varão, tá? Está em Cristo, que é a constituição do filho varão. Muito bem. E a Bíblia diz aqui, ó, filho homem governará as nações com cetro de ferro. Ponto. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Irmãos, assim que o filho for arrebatado, ele vai ser levado para junto de Deus, do trono de Deus. Aleluia por isso. É por isso que o filho varão está sendo amadurecido. É por isso, irmãos, que o reino de Deus não deixa nenhuma dúvida. O reino de Deus é uma realidade que está no interior de cada um. O reino de Deus, queridos, não é uma nomenclatura religiosa. O reino de Deus não é um dogma da igreja cristã. O reino de Deus é a realidade
inclusiva de Cristo. É o governo, é a fé que se torna governante através desse reino. O reino, queridos, é essa realidade que tem governado homens e mulheres. E então será arrebatado junto do trono de Deus. Aleluia. E diz assim mais, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali ela se sustentasse durante 1260 dias. Amados, os matemáticos vão fazer a conta, mas 1260 dias pode não dar 3 anos e meio. Mas eu disse que a mulher, que os santos vencedores serão arrebatados um pouco antes de concluir os 3 anos e meio. E eu não gosto de discutir pontos tão insignificantes como esse. O fato é que a mulher, que é os santos vencedores, a Igreja Santa de Cristo, será arrebatada ao final dos 3 anos e meio. Também eu já disse que os 3 anos e meio 1 e 3 anos e meio 2, não quer dizer que são 3 anos e meio do nosso, igual o nosso que a gente conhece aqui naturalmente. Não dá para falar isso. Pode ser que seja igual ou pode ser que seja maior. Então, o que importa aqui é que dá para a gente entender, irmãos, que esse arrebatamento, que o nascimento desse filho varão acontecerá ao final dos primeiros 3 anos e meio. Tá certo? Então, isso é fato. Glória a Deus por isso, né? A Bíblia diz aqui que a mulher, assim que nasceu o filho varão, irmãos, ela fugiu. A mulher fugiu para o deserto. Por que ela fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado? Ela fugiu porque o dragão ia perseguir. A sequência vai falar disso. Então, irmãos amados, o dragão é perseguidor. Satanás é perseguidor. Satanás é terrível. Ele está sempre perseguindo a igreja. Ele está sempre se levantando contra a igreja. Ele está sempre confundindo a igreja, tentando confundir, tentando colocar minhocas dentro da cabeça da igreja. Então é necessário entender com profundidade essas coisas. A mulher fugiu para o deserto. Quem era a mulher? Eram os crentes, era a Igreja Universal, né? A mulher aqui, irmãos, nesse ponto, porque aqui ela não subiu. Aí você olha para Mateus 25, você encontra ali 10 virgens, que representam a igreja, né? A totalidade dessas 10 virgens representa a igreja. Não está dizendo que as 10 virgens subiram com o noivo. Está dizendo que 5 subiram. E 5 subiram, amados irmãos, porque estavam preparadas, amadurecidas. Elas tinham azeite na reserva. Isso é no seu interior. Elas entenderam o plano de salvação de Deus. Elas entenderam, amados irmãos, que Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Agora, as 5 imprudentes, por isso já fala imprudente. Elas não atentaram com diligência, amados irmãos, não foram prudentes. Então não subiram. Então isso representa que pelo menos 50% dos crentes de hoje não serão arrebatados como santos vencedores. Certo? Então, não sendo arrebatados como santos vencedores, eles vão ser perseguidos pela serpente, que é Satanás, o grande dragão. E o que acontece? Deus é tão maravilhoso que preparou um deserto para que essa mulher fosse refugiada. O deserto é o refúgio dessa mulher. Queridos, se nós estudarmos a palavra no Espírito, nós vamos entender que esse deserto é uma terra preparada. Esse deserto é algo que Deus está preparando para a mulher. Agora, só para você pensar, vou te fazer uma pergunta. Amados, qual é o país que não tem terremoto? Qual é o país que tem um território enorme? Qual é o país? Qual é o país ou a região que tem o maior lençol freático do mundo? Não é o Brasil? Não é um pedaço da América do Sul? Né? Desde lá um pedacinho da América do Norte, vem vindo a América do Sul, aqui nós temos uma região enorme. Então entende-se que o deserto é essa região. E que essa mulher, esses crentes que não serão arrebatados,
fugirão para esse deserto, né? Amados e queridos irmãos, e o dragão, ele está muito bravo. Por quê? Porque ele não conseguiu vencer o filho varão. Quer ver o que diz? A mulher fugiu para o deserto e ali foi guardada por 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Ato contínuo. A mulher deu à luz, né? O filho varão nasceu e subiu. A mulher fugiu e agora houve uma guerra nos céus. Que guerra é essa? Olha só o que diz aqui. Houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientes fortes e assim perderam seu lugar nos céus. E o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz dos céus. Agora veio salvação, isso que eu vou ler depois. Então o que aconteceu? Nessa guerra que houve, o arcanjo Miguel veio para ajudar, para cooperar. Irmãos, e então o diabo foi lançado para a terra. O diabo e seus anjos. Agora, eu disse já que os demônios habitam na terra, no mar e na região celestial. Todos os demônios da região celestial serão lançados para a terra no momento do arrebatamento dos santos vencedores. No momento, amados irmãos, em que a mulher der à luz. Então vocês imaginam o que vai virar a terra. Então, vai virar a partir daí a grande tribulação. Os segundos 3 anos e meio previsto, num total de 7. Então, você já imaginou o que vai acontecer nessa terra? Por isso, a mulher fugiu para o deserto que Deus havia preparado. Porque Deus tem um plano. Existe ainda os vencedores tardios, que são os crentes, irmãos, que foram guardados por Deus, né? E agora eles venceram, porque amaram a vinda do Senhor. Então, preste atenção nessas palavras e me siga na próxima reflexão, porque eu vou continuar, tá bom? Querido Deus, obrigado pelos teus filhos, obrigado por essa comunhão, fica com os meus irmãos nesse dia e nos prepare para a continuação. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Gente, um beijo no coração, obrigado pela sua atenção e até amanhã.